E aí, Camaleão, tudo bem com vocês? Está começando agora o Podcaco, o podcast do Centro Acadêmico de Comunicação. E hoje, queridos ouvintes, a pauta é nada mais, nada menos que sobre vocês. Quero saber se vocês realmente estão me escutando, já que além do privilégio de melhor podcast da nossa escola de comunicação, E o único que existe. também é importante você saber que na comunicação, além do título de tagarelas, nós também precisamos treinar nossos ouvidos. Não só para conseguir a melhor pauta ou entrevista, a escuta sensível é o que faz cada um de nós esvaziar nossa mente para ouvir tudo que a pessoa tem a nos dizer, sem julgamentos ou preconceitos. E para bater um papo sobre esse assunto, nós temos um convidado ilustre e muito querido, nossa querida professora Lilian Crepaldi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada, André. Bom, Pro, conta um pouco pra gente, né? O que é escuta sensível, o porquê que é tão importante isso no jornalismo hoje? Na verdade, desde o início, né, quando a gente começa a lecionar no jornalismo, a gente aprende logo no começo técnicas de entrevista. Aprende a perguntar, às vezes até de maneira inquisitória, né? As pessoas sem considerar o contexto em que elas estão inseridas. Por exemplo, é muito diferente você fazer entrevista com um jogador de futebol que acabou de ganhar um jogo ou com a mãe que perdeu seu filho vítima de uma tragédia que nem que está acontecendo agora em Minas Gerais. Né? É muito diferente. Então, a gente tem que aprender também que os contextos são diferentes e que geram escutas diferentes. Mas você não pode tratar uma fonte do mesmo jeito que você trata a outra, porque eles estão em situações, em vivências completamente distintas. Né? Por isso, é sempre bom, claro, treinar as técnicas de entrevista, mas treinar também a maneira que você vai escutar, a maneira que você vai abordar, ordenação de perguntas, tudo isso. Legal. Você falou que é importante saber filtrar, né? Então, como perguntar em uma situação e como perguntar para outra situação. Como que você faz essa filtragem? Por exemplo, você citou aí o de um jogador de futebol que acabou de ganhar o jogo e o de uma mãe que acabou de perder um filho. Como que você faz essa diferença, essas duas abordagens? Como que você consegue identificar até que ponto você consegue ir com aquela entrevista com aquela pessoa? Na nossa área, a gente chama de fontes sensíveis, né? Então, algumas fontes, você não vai direto na entrevista, você faz uma pré-abordagem, vê como a pessoa está sentindo, né? Já dá uma prévia das perguntas que você vai fazer. E, claro, tem que ter um controle emocional muito maior. Não que você não possa se emocionar ou se compadecer, né? Tem empatia mínima pela outra pessoa, precisa ter. Mas tem que ter um controle muito maior do que se fosse uma reportagem tradicional, do dia a dia, mais contente, né? Essas que a gente tem que falar com fontes sensíveis são sempre mais complicadas, tanto para a fonte, óbvio, mas também é difícil para o repórter. Bom, Pro, você comentou sobre essa questão emocional. A gente quer saber, já aconteceu algum caso que você se envolveu muito emocionalmente com o entrevistado? Isso acabou atrapalhando na hora de você realizar seu trabalho? Muitas vezes, principalmente em relação a vítimas ou familiares de vítimas, né? Vítimas de abuso sexual, é bem complicado para fazer entrevista. Familiares que perderam entes queridos também é bem complicado. E tem que, enfim, dar um jeito, depois segurar na hora, vai chorar no banheiro, né? Para poder aliviar, porque todo mundo é ser humano ali, e se você não sentir, daí é um outro problema, né? Que você tem que tratar com outro profissional. Aí mas a é gente sente. terapeuta, né, que chama, né? Terapeuta, às vezes nem Necessidade isso, de um né? psicólogo. E isso é interessante da gente pensar, né? Porque muitas vezes a gente vê o jornalismo como... O jornalista como uma pessoa fria, né? Que tá ali recebendo a informação, conversando com a pessoa, mas e não conhece a pessoa e assim, tem que pegar algumas informações, conversar de algumas coisas que machucam a maioria das pessoas e ele tem que se manter, de alguma forma, mais apático, né? E como que funciona essa questão emocional mesmo? É trabalhar na terapia, não é? Como que, no seu caso, você fez, assim? Acho que mudou bastante. Quando eu fiz faculdade há mais de 20 anos, a gente era treinado um pouco de forma robótica, para realmente só fazer o trabalho, não se emocionar, né? Tudo bem certinho, tanto que muitos apresentadores de televisão eram chamados de robozinhos, né? Isso não acontece hoje. A gente tem, né, essa, vou dizer aí, entre aspas, permissão para poder se emocionar, né? Para poder ser um ser humano, mas é sempre bom que, nesses casos, tenha um preparo, você não colocar um repórter novo, né? Um repórter foca, por exemplo, para trabalhar
com temas tão sensíveis assim. É sempre gente que tenha mais experiência, que saiba lá sentar, fazer pré-entrevistas, né? Não colocar alguém muito, muito fresco para fazer essas entrevistas, muito jovenzinho. Então, é bom ter uma certa experiência. E, como você falou, depende do nível, né, de catástrofe que você vai lidar, tem que ter terapia, tem que ter uma ajuda para um acompanhamento, sim. E com esses anos de carreira, você já é algo natural seu ou você ainda se lembra de ter essa escuta sensível, de saber separar o emocional, a carreira de trabalho? Acho que depende muito também do momento que está vivendo, né? Às vezes você tem, sei lá, 1 hora para resolver uma pauta, você não tem muito tempo para refletir emocionalmente. Acho que isso vai mais no automático, né? Então assim, tem muito a ver com a correria do dia a dia, tem a ver com né? o dia a dia, com o cotidiano. Claro que depende da pauta, tem um tempo muito maior, mas se for pensar no jornalismo diário, assim, é bem difícil também ele ter que lidar com esse emocional, porque você vai atropelando e vai criando uma casca, né? Você vai criando uma carcaça para lidar também com essas situações. E isso é ruim, né? Porque você perde um pouco da essência humana em si. Sim, e você tem algum exercício que você pratica no seu dia a dia, quando, tipo, você trabalhava e precisava lidar com algumas situações, igual você explicou aí, de pegar e ter muita correria, não dá tempo de preparar o emocional. Tinha alguma coisa que você fazia para pegar e não se abalar? Eu tentava bastante, atento ainda, na verdade, ter alguns hobbies que me tirem um pouco do jornalismo, porque jornalista costuma ficar 24 horas pensando, né? Ver uma coisa, nossa, isso pode ser pauta. Ver outra coisa, olha que legal, você pode trabalhar na próxima matéria. Você trabalha 24 horas por dia, né? Exato. Tá dormindo, fala, putz, ó, sonhei com um negócio que super funciona, não é assim? E isso é ruim também, né? Porque você deixa de fazer outras coisas que te fazem bem. E é importante também cuidar, né? Cuidar da cabeça para não ficar o tempo inteiro só martelado por tragédia, né? Por questões assim tão problemáticas. Então, acho que o meu conselho seria investir em alguns hobbies, fica com a família, sai para tomar um café com os amigos, para beber com os amigos, enfim. Tentar desanuviar um pouco para A não cervejinha na ficar 24 sexta-feira horas. sempre funciona, né, Pro? Exato, Gin. Perfeito. E, Pro, você falou sobre os hobbies para tentar dar aquela amenizada, né? Mas como treinar essa escuta sensível, né? Como no dia a dia você conseguir, por si só, saber filtrar? Tem muito relação com a prática e com quem está ao seu lado. Com quem está ao seu lado em relação a pauteiro, produtor e principalmente editor. Tem um editor que te fale, nossa, mas aqui você não perguntou isso para a pessoa? Você perguntou isso de que forma? Alguém que te deu umas dicas, né? Pode ser durante a faculdade um professor que vai te falar, olha, aborde dessa forma, não daquela. Pergunte a pergunta X primeiro, antes da Y, que é mais complicada, né? Então, alguém que te dê também diretrizes, porque a gente não tem todo o conhecimento e nunca vai ter. E é um exercício todo dia, né? É claro que há 10 anos eu faria uma pauta envolvendo violência infantil de uma forma. Hoje que eu sou mãe, eu vou fazer de outra forma, né? Daqui a 30 anos, né, se eu estiver vivo e estiver em outro contexto, eu vou abordar de outra forma. Então, tem a ver com o contexto pessoal de cada um. Né? E nessa perspectiva do contexto de cada um, né, contexto pessoal de cada um, também, talvez não vá muito de desencontro, talvez, com alguém que não tenha muita experiência, como você mencionou lá atrás, né? Talvez essa pessoa não saiba como lidar com essa situação por ele não ter muita experiência. Talvez essas duas coisas não conflitem, ou eu tô, tipo, mega enganado? Na verdade, assim, o ideal é que nas redações e mesmo nas empresas, né, para trabalhar com assessoria, o estagiário vai acompanhando. Então, acompanha o repórter, né? Ele acompanha a edição, porque daí ele vai vendo os toques, vai aprendendo. Porque né? por mais que ele não esteja ali fazendo de Claro. fato, ele tá vendo. Então, ele vai adquirir aquela experiência de algum jeito, de alguma forma. Isso. Bacana. Tem que acompanhar, sempre acompanhar os repórteres, né? Porque os repórteres vão dando super toques. É uma profissão que as pessoas costumam, claro que não todas, mas costumam se ajudar bastante. Né? A gente tem interesse, não é nosso, o interesse é do público. Então, a gente se ajuda muito. Então, vale a pena para quem está começando, assim, é foca, é estagiário, ir atrás, cola um repórter legal e fala, posso te acompanhar nessa pauta? E eles super deixam. Você comentou essa questão do pessoal, que o que você abordaria hoje talvez não seria a mesma forma que você abordaria no futuro, certo? Você acha que essa questão social, como que os jornalistas eles têm que pegar e reavaliar os casos? Porque daqui 30 anos, como você disse, pode ser também que as pessoas pensem de outra forma. O que você acha sobre isso? Isso, há 20 anos, por exemplo, no caso da Eloá, né, que foi um caso emblemático aqui no ABC, não se falava em feminicídio. Olha que absurdo hoje você abordar um caso como aquele, passando pano para o assassino, como se fez naquela época.
Naquela época se passou muito pano para ele, tadinho. Eles vão voltar, se tá bem, né? Lembrando que ela era uma menina de 15 anos que foi assassinada pelo namorado. Nossa. E naquela época as pessoas falavam, tadinho, poxa, ele tá só frustrado. Não. Hoje você vai tratar como um caso de feminicídio, como um caso de misoginia, machismo. Então isso muda e é bom que mude, né? Para que as pessoas tenham um mínimo aí de empatia e consciência nesses casos. Sim, e você acha que um jornalista, no caso, que naquela época pensava dessa maneira, você acha que ele conseguiu se desconstruir, vamos dizer assim, para essa questão hoje em dia que a gente aborda mais esses assuntos de feminicídio, de violência em casa e tudo mais? Não sei se desconstruir, porque acho que isso é um processo da vida inteira, né? A gente sempre vai estar em construção, né? Com os 20, com 40, com 80, a gente vai estar sempre em construção. Mas o mínimo que se espera de um jornalista e de um comunicador é que ele esteja sempre atento às demandas de linguagem, às demandas de cobertura, né? A como falar, aos manuais. Então, tem manuais hoje que te falam como lidar com o feminicídio, né? Até que termos de linguagem você usa. Então, tem que estar atualizado, senão a profissão é errada. E isso é muito doido, né? Porque se a gente pegar aí alguns comunicadores, eles são muito... eu não sei se retrógrados é a palavra correta, mas eles estão meio que parados no tempo, né? É muito doido como... você acabou de falar que eles estão na profissão errada, né? E é muito importante a gente ter isso em mente, de sempre se construir ou se desconstruir, vai aí da sua perspectiva, né? Perfeito, perfeito. É mais ou menos isso. Já que a gente está assim, caminhando para os minutos finais, né, do nosso papo, que é um papo bem rapidinho, eu queria saber um pouco mais sobre o jornalismo. Conta pra gente como que é o jornalismo na USCS, para os nossos ouvintes saberem como funciona, né? Talvez um pouco a partir do semestre que fica específico, por exemplo. Tá. Primeiro porque eu acho que é um curso muito legal de fazer. Ele é gostoso, né? Ó, quem tem fala, cursos, né? Ó, quem tá falando. Vou continuar defendendo, porque assim, tem cursos que as aulas não são tão gostosas. Eu acho que a USCS tem isso de ter aulas super muito interativas, os professores são muito parceiros dos alunos, né? Vocês vão precisar, a gente vai ajudar sempre que possível, claro. Aliás, então, estamos aqui, né? Exatamente. Então, tem sempre parceria. A grade é muito atualizada com o mercado, né? E quando tem alguma coisa muito nova, por exemplo, jornalismo de dados, a gente vai lá e muda a grade, coloca, tá? Para vocês terem sempre o melhor da profissão, trazer convidados o tempo inteiro. Então, acho que é um curso bem voltado para o mercado e voltado também para a formação humana, né? Porque essas matérias essenciais que, às vezes, não dá para perceber muito como é que você vai usar filosofia, sociologia, mas você nunca vai escrever bem, nunca vai pensar sobre o mundo se você não tivesse repertório. Né? Então, é uma construção de repertório eterna que é super importante para o jornalista. Show. Para fazer aquele marketing do JOR, para a galera do núcleo comum, né? Que vai estar no segundo semestre agora em agosto, né? Isso. E então faz o marketing do JOR, faz eles vir pra JOR, a galera de PP. Vamos encher a sala de jornalista, pelo amor de Deus. Não, mas é legal sempre ver, né? Quando chega no terceiro, especificamente, no quarto separa. Quando chega no terceiro, a gente até faz uns apontamentos, assim. Às vezes eu dou fundamentos de jornalismo, né? Os professores dão fundamentos de PP. A gente faz os apontamentos para alguns alunos. Nossa, você tem perfil de JOR. Ou, às vezes, a pessoa está em JOR e fala, caramba, você tem um perfil de PP. Então, a gente dá uns apontamentos, mas claro que vai da pessoa. Tem gente que é super multipotencial, que estaria bem em várias áreas. Né? Então, não dá também para fazer assim, vem para JOR, quando às vezes a pessoa também vai estar bem em outras áreas, né? Sensacional. E eu acho que a gente tá finalizando já por hoje, não tá, Gabi? Acho que sim. Eu acho que o papo foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E também essa convidada incrível, né, gente? Não tinha como não ser bom. Pro, muito obrigado por ter topado participar. Esse aqui que é o nosso primeiro episódio do Podcaco. Vai começar com a presença ilustre da gestora do curso de jornalismo da USCS. Muito obrigado mesmo, Pro. Obrigada a vocês, gente. E aí, muito sucesso pro Podcaco para vocês. Obrigada. Obrigado. E, bom, aos nossos ouvintes eu peço algumas coisas. Você não pede também? Peço. O que você pede? A gente pede que vocês acompanhem a gente também no Instagram, né? @podcaco. E o Centro Acadêmico e a Atlética, @CacoUSCS e @CamaleãoUSCS. Camaleão USCS, é isso. Tá aqui na tela, gente. Pá, coloquei. E é isso, a gente se vê semana que vem. Não é? Até lá, acompanhem a gente, hein? Acompanha aí em todas as plataformas de áudio e também no YouTube, se você não está vendo em vídeo.
Exato. É isso. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.